A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Sementinhas do Amanhã. Eu sou a Mari Bonini e hoje eu tô aqui com o Caio, com o Léo. Bom dia, meninos, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Sim. Passaram bem a semana? Sim. Sim. Então, tá bom. A gente está falando sobre prece, lembram? Sim. A gente falou na semana passada sobre a prece e em troca de oferendas que eram um hábito antes, né? E que ainda tem algumas pessoas que tentam negociar com Deus, né? Olha, se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Se eu conseguir isso, eu faço aquilo outro. Ou eu deixo de fazer aquilo, né? E aí a gente viu que não é isso que Deus espera da gente. O que Ele espera da gente é que a gente se conheça, modifique as nossas atitudes quando a gente sabe, principalmente quando a gente sabe que as atitudes que não são tão legais, né? É isso que Deus espera da gente. E aí a gente falou, né, que Jesus era o nosso modelo e trouxe para a gente uma oração muito linda, que era o Pai Nosso. Jesus tinha um hábito de rezar. E como ele é nosso exemplo, a gente também deveria rezar mais, né, fazer como ele fazia. Mas por que vocês acham que a gente teria que fazer da oração uma prática constante da nossa vida? Por que vocês acham que é importante? Não sei. Será que acontece alguma coisa no corpo da gente quando a gente reza? Com certeza. Com certeza. O que você acha que acontece? Não faço a mínima ideia. E você, Léo, o que você acha que acontece? Não sei. Quando vocês rezam, vocês se sentem bem? Sim. Ou vocês se sentem muito ruins? Vocês ficam indispostos, vocês ficam revoltados, vocês ficam bravos? Ou vocês ficam calmos? Vocês se sentem mais seguros? Mais, assim, esperançosos? O que vocês acham? O que você acha, Léo? Se sente bem. Se sente bem. E você, Caio? Também se sente bem. Só isso? Parece que o corpo fica mais leve. Quando vocês estão muito chateados e vocês rezam, a chateação fica do mesmo jeito? Não, ela troca. Ela troca pelo quê? Por uma coisa boa? Por uma coisa boa. Às vezes a oração, né, a oração por si só, ela não resolve os problemas que a gente tem. Mas ela traz um conforto pra gente, não traz uma esperança. Vocês não acham? Sim. Sim. Então, a ciência, mais especificamente uma área da ciência chamada neurociência, vocês já ouviram falar em neurociência? Não. Não? A neurociência vem estudando os efeitos da prece, né, da oração, no funcionamento do nosso cérebro. Tem um neurocientista que ele é pós-PhD. O que é PhD? O que é PhD? Como que eu vou te explicar o que é PhD? Não, se você não sabe o que é PhD, imagina pós-PhD. O doutor, é mais que o doutor, ele já terminou o doutorado. Ah, então é pós-doutorado. Então, ele é um membro, esse pós-PhD, ele chama Fabiano de Abreu Agrela. Ele é membro da Sociedade de Neurociência dos Estados Unidos. E
ele ensina o seguinte sobre o efeito da prece no nosso cérebro. Olha só, eu vou ler para vocês. Durante a oração, prestem atenção, hein? Tá? Durante a oração, há uma ativação de regiões específicas, como o córtex pré-frontal, medial e o córtex cingulado, posterior e anterior. Não me perguntem onde fica isso no cérebro, que eu não sei, tá? Onde fica? Então, não sei. Partes normalmente relacionadas à autorreflexão, mas com ligações também com a empatia. Além disso, ela também ajuda a reproduzir a atividade da amígdala, região relacionada ao estresse e às questões emocionais. O ato de orar também ajuda na liberação de neurotransmissores relacionados com o prazer e o bem-estar geral, como a endorfina e a dopamina, o que explica a sensação de paz trazida pela oração, o que ajuda na redução do estresse e da ansiedade. Nossa, se todo mundo que fosse ansioso soubesse disso e rezasse, hein, Caio? Tá me olhando por quê? Não tô Eu só não sou trocando ansioso. uma ideia com você. O que você acha? Eu não sou ansioso. Você não é? Não, eu Entendi. sou só ocioso. Então, não assim, sou ansioso. Ó, é sério. Então, o que esse neurocientista está falando? Que quando a gente reza, a gente ativa partes importantes do nosso cérebro que ajudam a controlar a ansiedade, que ajudam a dar uma sensação de paz, de conforto, de esperança, certo? Uhum. E a gente nem sabia disso quando a gente rezava, né? É. Pois é. Dito tudo isso, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar no culto do Evangelho no Lar? Não. Que culto? Não. Nunca ouviram falar no Evangelho do Lar? Não. Acho que sim. Quem sabe o que é? Não o culto sei. do Evangelho no Lar? É um Não culto. sei. Só é parece um culto evangélico. Só isso? Culto é de cultuar, né? Uhum. Mas, na verdade, assim, a gente fala culto do Evangelho no Lar, não é culto de igreja, certo? Mas é um estudo do Evangelho dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Alguém aqui faz Evangelho no Lar? Se for rezar, eu faço. Você faz? Segunda-feira. Você pratica o Evangelho no Lar lá em casa? Pratico. Não, praticava. Ou sou eu que faço? Eu praticava, vou passar a praticar também. Você vai Voltar, passar muito voltar. bem. Promessa é dívida, né? E você, Léo, lá na tua casa, faz o Evangelho no Lar? Também muitas vezes, porque a gente lá em casa assiste um programa sobre todo dia, de manhã, sobre evangelho. Essas coisas. Que legal! Muito bem. Então, o Evangelho no Lar é um momento em que a gente se reúne com a nossa família, no nosso ambiente doméstico, na nossa casa, para estudar os ensinamentos de Jesus e para estudar as obras básicas, né? A interpretação dos ensinamentos de Jesus pelos espíritos de luz. Então, é uma reunião familiar, é uma reunião que acontece uma vez por ano. É uma vez por ano só que acontece, que faz o Evangelho no Lar? Não. É toda semana. Semanal, né? Toda semana. É lógico que se você quiser fazer o Evangelho no Lar todo dia, você pode fazer. Que vai ser diário. Né? Mas assim, quando a gente faz o Evangelho no Lar, é um momento em que a gente reúne toda a nossa família. Então, olha, os efeitos, né? Modifica o padrão vibratório na nossa casa, dos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Cria um ambiente na casa, assim, mais
elevado energeticamente, mais harmonioso. Atrai bons espíritos para a nossa casa, para o momento da oração. E também ajuda na proteção do nosso lar contra energias negativas, influências negativas, certo? É uma oportunidade de reunir toda a família, porque hoje, na vida moderna, é difícil a gente conseguir pôr todo mundo em volta da mesa, não é? É. Então, quando a gente faz o evangelho, senta todo mundo senta com a finalidade de rezar, de aprender, de estudar, certo? Fortalece o sistema de proteção do ambiente doméstico, né, as defesas magnéticas. Esclarece e auxilia os desencarnados que vêm para ouvir o nosso estudo do Evangelho no lar e permite que espiritualmente aquele lar seja uma fonte de luz. O que significa isso? Alguém sabe? É que nem ser uma lâmpada. Como é que é? É que nem ser uma lâmpada, uma fonte de luz. Uma fonte de luz é como ser uma lâmpada? Não. Não, Caio, é sério. É sério. A questão é, qual tipo de luz? É uma luz dessa igual tem aqui no estúdio, que acende e apaga? Não. Lembra que eu falei que o Pai Nosso, quando a gente reza o Pai Nosso, é como se abrisse um facho de luz assim, um feixe de luz em cima da gente? Lembro. Quando a gente tem o hábito de fazer o Evangelho no lar toda semana, o ambiente da nossa casa fica tão bom que na espiritualidade eles enxergam como pontos de luz nas casas onde o Evangelho é feito. Olha que máximo! Se a gente fizer o Evangelho na nossa casa, a gente é ponto de luz na escuridão. A gente consegue fazer essa conexão com o Criador. A gente consegue fazer essa conexão com a espiritualidade, com os espíritos de luz. E isso transforma o nosso ambiente doméstico num ponto de luz. E isso acaba protegendo não só a nossa casa, mas todas as casas que estão ao redor da gente. Olha que coisa boa. Já pensou, Léo? Sua escola é ali do lado da minha casa, não é? Olha, eu faço a oração na minha casa, o evangelho na minha casa, e esse evangelho acaba se estendendo até ali para o ambiente da tua escola. Olha que máximo. Não é muito legal isso? É. E acaba ajudando todo mundo? Uhum. Olha que bom. Mas isso é uma pergunta. Isso daí permanece pro dia seguinte ou para vários dias? Sabe, Caio, lembra que a gente já falou aqui que a gente sofre influência espiritual constante? Sim. Vocês concordam? Vocês lembram disso, quando a gente falou sobre isso? É constante. Ao redor da gente tem um monte de espírito. Mas a gente vai sofrer influência daquilo que a gente sintonizar. É que nem uma rádio FM, que a gente vira lá o botãozinho do rádio. Sabe o rádio do carro? Você vira o botãozinho ou aperta o botãozinho, ele muda de sintonia. Aí de repente pega uma rádio que não está pegando muito bem, cheia de chiado. Aí pega uma rádio boa, né? Então você sintonizou. E a energia é assim também. Agora, se a gente reza, se a gente faz o evangelho no lar, as nossas vibrações e as vibrações que vão ficar no nosso ambiente doméstico vão ficando cada vez melhor, certo? Então, no nosso ambiente doméstico, quem quiser fazer coisa ruim, o espírito que quiser atrapalhar a vida da gente de alguma forma, vai conseguir acesso? Não. Vai conseguir ficar perto da gente? Não. Se a gente só tem pensamentos bons, se a gente tem toda aquela energia da oração dentro do nosso coração, você acha que algum espírito sofredor vai conseguir chegar perto de mim? Não. Me prejudicar? Me fazer ficar com raiva? Não.
me fazer brigar? Não. Não vai, né? Então, por isso que é importante a gente fazer o evangelho dentro de casa, para a gente se proteger a nós e a nossa família, as pessoas que a gente ama, as pessoas que são importantes para a gente. Certo? Certo. Muito bem. Quem que vai ler o texto agora? Agora o Caio vai começar lendo, pode ser? Semana passada o Léo que começou lendo. Tá? Então, Caio, eu queria que você lesse um texto tirado de um livro Messe de Amor. chamado Messe de Amor. Esse livro foi ditado pelo espírita da Joana de Ângeles, que é mentora espiritual do Divaldo Franco. Lê pra gente, Caio, o texto. O espírito Joana de Ângeles, mentor espiritual do Divaldo Franco, no livro Messe de Amor, nos diz: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé. Enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar estiver converte em santuário, quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão, com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus e a prece da comunhão em família, todo edifício se beneficia. Qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os seus filhos e com aqueles quem amas as diretrizes do mestre. E, quando possível, debate os problemas que te afligem, à luz clara da mensagem da boa nova, e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Nossa, olha que texto mais lindo esse. Então, nesse texto aqui, a Joana de Ângeles, ela consegue resumir pra gente por que é importante a gente fazer o evangelho no lar. Ela falou aqui, lembra que eu falei que acende uma luz na escuridão? É como se tivesse acendido uma luz na escuridão. Então, vocês imaginam... vocês já viram aquelas fotos da atmosfera lá em cima, do planeta Terra, com as luzes todas acesas nas cidades à noite? Imagina cada casinha em que o evangelho é feito como se fosse um ponto daquele de luz, né? E aí olha como que ele fala, quando a gente reza, Jesus se demora na nossa casa, porque quando a gente lembra dele, a gente faz a conexão mental com ele, e a conexão de sentimento com ele. E olha que lindo. Então, assim, reúne todo mundo, conversa sobre os ensinamentos de Jesus, fala sobre aquilo que te aflige, aquilo que te deixa triste, e tenta entender aquilo com base nos ensinamentos que Jesus deixou. Que a proteção, ela vai ser constante, vai ser cada vez maior. Certo? Certo. Porque ela não tem como a gente fazer oração
e não atrair coisa boa para perto da gente? Tem? Não. Não tem. Olha que máximo. Isso é muito legal. Léo, lê pra gente o próximo texto. O próximo texto é um trechinho lá do livro Os Mensageiros. Vocês lembram quem que é o espírito que ditou esse livro? André Luiz. Muito bem. Então lê pra gente, Léo, por favor. Os Mensageiros. André Luiz ainda nos traz, no capítulo 37 do livro Os Mensageiros, que nunca poderíamos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se para a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto domiciliar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? Não. Não? Não compreenderam? Não. O que ele está falando nesse trecho? Então, benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, a gente prepara o ambiente, prepara a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece feita de coração constitui uma emissão eletromagnética. Lembra quando a gente emite energia, que a gente emite energia constantemente? E essa emissão, ela é boa, porque se ela é oração, ela é boa. Então, você está emitindo energia boa para o mundo, para o universo. O culto do domiciliar do Evangelho não é apenas um curso de iluminação interior. Ele não serve só para quem está ali em volta da mesa, rezando. Mas é um processo avançado de defesa exterior. Porque quando você melhora o ambiente energético da tua casa, nenhum espírito mal intencionado que queira te prejudicar, ou que queira fazer com que você cometa um erro, ou que queira brincar com você, nenhum deles vai conseguir se aproximar. É isso que ele fala quando ele fala em processo avançado de defesa exterior. Em razão das claridades espirituais que o Evangelho, fazer um Evangelho no lar, acende ao nosso redor. O lar que cultiva a prece transforma-se numa fortaleza. É como se a gente criasse em volta da nossa casa um campo magnético. Vocês imaginam um campo magnético que protege a gente? Sabe aquele filme, o Quarteto Fantástico? Não. Você não viu? Eu sei. Não tem um personagem, Caio, que na hora que eles estão lutando assim, ele faz assim e cria um campo magnético que o ataque dos inimigos não chega? Sim, só que eu não sei qual é. Eu também não lembro qual é. Eu acho que é o... Não é o primeiro. Eu acho que é a mulher. Então. Mas olha só, quando a gente faz o Evangelho no lar, é isso que a gente consegue fazer com a nossa casa. A gente cria um campo energético em volta da nossa casa que ajuda a só passar coisa boa. Quando coisa ruim tenta passar lá, ela não vai conseguir. Olha que máximo isso. Não é muito legal? Pois é. Eu acho isso assim muito legal. Que pena que normalmente a gente não consegue enxergar esse campo magnético que a nossa oração faz, né? Seria muito bonito se a gente conseguisse ver, vocês não acham? Hã? Mais ou menos. Eu queria ver. Vamos lá. Caio, lê o próximo texto para mim. O culto público da fé religiosa... De que livro que é? Primeiro.
Fala o livro, qual que é? Indulgência. Muito bem. É um livro chamado Indulgência, ditado pelo espírito de Emmanuel. Quem que era o Emmanuel mesmo? É o Emmanuel. Quem que era o Emmanuel? Era um espírito puro. Não, ele era o espírito, ele era o mentor do Chico Xavier. Sim. É certo? Estou errado? Então lê pra gente esse trecho. O culto público da fé religiosa é mostruário brilhante do conhecimento e da educação. Mas o culto em casa é a laboriosa oficina de aperfeiçoamento do caráter, na qual perdemos antigas e contundentes arestas, melhorando-nos em espírito uns à frente dos outros. Atendamos, assim, ao grupo familiar do Evangelho, que nos corrige atitudes e elimina defeitos, auxiliando-nos a atrair entidades amigas do bem e a conquistar os valores da simpatia, que constituem os alicerces da nossa verdadeira felicidade. No santuário da praça, o mestre nos fala a inteligência, ou no altar doméstico, o Senhor nos fala ao coração. Então, nesse texto aqui, o Emmanuel está dizendo para a gente que quando a gente tem o hábito de fazer o evangelho no lar, a gente vai, mesmo sem perceber, aparando as arestas, sabe? As imperfeições que a gente tem. E a gente vai se melhorando como espírito. E fortalecendo o grupo familiar. Um vai auxiliando os outros. Também a espiritualidade, os amigos que lá comparecem para ouvir. Porque lembra que a gente, de novo, né? Como eu falei, como a gente tem um monte de espírito perto da gente, os espíritos que estiverem ali perto da gente também vão receber a mensagem do Evangelho. E para eles também vai ser bom. Então, quer dizer, não é só para a gente e para a nossa casa. Para todos os espíritos que estão ali junto com a gente, eles também se beneficiam do culto do Evangelho no lar. Então, isso mostra para a gente como é importante, né? E como é bom, como faz bem a gente fazer o Evangelho em casa. Certo? Uhum. O que vocês acham de, a partir dessa semana, vocês e o pessoal lá de casa participarem do culto do Evangelho no lar? Vou falar. Porque eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo a gente também faz o Evangelho no lar. Se não fizesse também seria. E também quem não faz pode começar a fazer. Porque sabendo de tudo isso que é bom, tudo isso que acontece de bom, como que a gente vai... É a mesma coisa que a gente renegar um presente, não é? Então, a gente não pode renegar, né? Não, e outra coisa, se você não faz prece, vai fazer, você tá errado. Tá errado? Tá errado e acabou. Você falou aqui que você não faz. Mas eu vou fazer. Então, vai fazer, né? Tô errado e acabou. Tá errado. Não, mas não é assim, tô errado e acabou. É assim. Lembra que a gente falou que Jesus... O que Jesus espera da gente? Que é o nosso melhoramento, nosso aprimoramento. Sim. Vamos nos melhorar? Se a gente não está fazendo o Evangelho, vamos fazer? Vamos. Combinado? Combinado. Fala, Leozinho. Combinado? Então tá. Agora, infelizmente, o nosso tempo acabou. E nós vamos ter que continuar esse assunto na semana que vem. Certo? Na semana que vem a gente termina de falar sobre a prece. Pode ser? Sim, tá. E o Evangelho no lar. Combinado? Uhum. Vamos nos despedir do pessoal? Vamos. Um beijo, um abraço, um tchau. Um beijo, um abraço. Uma boa semana e tchau. E você, Léo? Espero que tenham gostado do programa e tchau. Eu também espero, né? Então a gente fica por aqui. Que vocês todos tenham uma semana de muita luz, de muita proteção. Que todos tenham conseguido aprender um pouquinho da importância de fazer o Evangelho no lar e que a gente comece a praticar. Combinado?
Um beijo no coração de todos e até semana que vem.